Bom dia, amigos do Movimento Avança Brasil. Joaquim Gomes, direto de Brasília. Para ser mais exato, da região agrícola do PADEF. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live. Que hoje eu tenho um convidado muito especial que tive um grande prazer de conhecer essa semana aqui na paróquia do PADEF. Bom dia a todos. Aproveitando que esta semana se comemora tanto o dia de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e no meu querido Pará, estamos hoje em pleno Círio de Nazaré, a maior procissão católica do planeta. São mais ou menos 2.300.000 pessoas que vão ver Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de nosso Cristo Salvador Jesus Cristo. Gente, e hoje eu estou recebendo essa pessoa especial, Dom Vino. Como eu falei para vocês, tive a grata surpresa de assistir uma missa com ele. Dom Vino é arcebispo emérito da Arquidiocese do Exército, né, Dom Vino? Militar do Brasil. Militar do Brasil. E a pergunta, gente, como a gente não tem muita papa na língua, vocês estão acostumados de me ver, Dom Vino em seu sermão, ele foi muito incisivo contra o comunismo e a favor de Jair Bolsonaro. Por que, Dom Vino? Fale para o pessoal que acompanha o Movimento Avança Brasil. Bom dia. Eu vivi 5 anos na Alemanha, de 63 a 68, e lá eu pude ver o resultado do comunismo na própria Alemanha dividida, país dividido entre o livre e o comunista. Muito triste. Eu vivi na Europa, visitei a Bulgária e assim por diante, países que estavam na cortina de ferro. É muito triste o comunismo. E agora eu vejo no Brasil, no WhatsApp, tem aqui uma coisa que diz assim: a Manuela Dávila, PCdoB, vice de Haddad, dizendo o seguinte para todos nós brasileiros: somos comunistas e ateus. Assim que tomarmos o poder, vamos acabar com esse cristianismo neofascista, que é uma pedra em nosso caminho. Maria, mãe de Cristo, era lésbica, e é isto que ensinaremos nas escolas, assinado por Manuela Dávila. E ela diz: nós somos comunistas. Quem é esse nós? É só ela ou há todo um mundo com cabeça feita nesse país, consciente ou inconscientemente, que quer implantar a mesma coisa que fracassou na Rússia, nos países da cortina de ferro, fracassou na Alemanha, fracassou em Cuba, está fracassando na Venezuela, está começando na Bolívia. Nós aqui já estamos com 12, 13 milhões de desempregados, estamos com 42% dos brasileiros inadimplentes em seus pagamentos, suas contas, 42%. Isso significa que nós estamos no mesmo caminho. E eles aqui, a vice-presidente do Haddad diz claramente: nós somos comunistas e ateus. Ora, o Brasil é um país católico. Nós não podemos agora ir para as urnas e votar no comunismo. Não é tarefa do cristão. O comunismo jamais professou uma fé em Jesus Cristo. O comunismo tem a Igreja Católica ou as igrejas cristãs como suas grandes inimigas. É só ler o filósofo italiano Antonio Gramsci, que é sem dúvida o último maior pensador do comunismo no mundo. Ele diz claramente que o maior inimigo que o comunismo tem é a Igreja Católica. Meus caros irmãos, será que nós podemos, no dia 28, votar num partido que se apresenta através do seu vice-presidente Manuela Dávila, dizendo a todos nós brasileiros que somos comunistas? Isso é o partido. Os que querem governar o Brasil se declaram diante de todos nós como comunistas. É isso que nós queremos? Ou então vamos votar
numa outra pessoa, porque só temos duas possibilidades, ou num ou no outro, que nos diz, não, eu amo o Brasil, eu quero um Brasil em ordem, em desenvolvimento, eu quero uma família bem constituída, eu sou contra o ensino que não obedece à natureza e muito menos à lei de Deus. O que nós queremos, nós brasileiros? Alguém que é católico, seja ele bispo, seja ele padre, seja ele religiosa, seja ele religioso, seja ele um batizado. É o momento dos leigos, do laicato, sal e luz. Vamos votar neste partido que se declara claramente como comunista. Eu vou ler de novo para que ninguém pense... As pessoas estão perguntando o seu nome aqui. Meu nome é Osvino José Boto. O senhor é arcebispo? Arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil. Por favor. Eu vou ler de novo aqui o que disse a Manuela, eu só não tenho a data aqui. Somos comunistas e ateus. Assim que tomarmos o poder, olha lá, o 28 deste mês, vamos acabar com esse cristianismo neofascista, que é uma pedra em nosso caminho. A igreja é uma pedra no seu caminho. No entanto, ela foi comungar domingo passado, professou sua fé numa igreja em São Paulo. Que fiasco! Maria, mãe de Cristo, era lésbica. Pobre da Maria Manuela. Vai estudar um pouquinho a vida de Jesus Cristo e de Maria, para depois afirmar uma bobagem destas. E é isso que ensinaremos nas nossas escolas, as mulheres serem lésbicas. Mas que país é este? Onde é que nós estamos? Arcebispo, a parte da Igreja Católica tem um posicionamento, aquelas pessoas que defendem Leonardo Boff, né, a renovação, me fugiu agora o nome. O que o senhor tem a dizer dessas pessoas que usam o comunismo dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica ninguém pode usar o comunismo. Isto não é mais cristianismo. O cristianismo propõe claramente a fraternidade e não propõe a igualitariedade. O cristianismo propõe claramente de que as desigualdades sociais devem ser superadas pela fraternidade, isso é, pela distribuição justa das coisas, e não por uma igualidariedade em que todos nós somos iguais. Nós não somos iguais a não ser iguais perante Deus, na mesma dignidade. Mas cada um tem os seus dons, tem as suas responsabilidades sociais, deve desenvolvê-las para o bem comum de todos, e não para alguns. Veja bem o enriquecimento que se deu só na família do Lula, por exemplo, desde que está no governo. Mas é de a gente desesperar quase, não é? Isso não tem nada a ver com cristianismo. E é incrível que eles fingem, como ela teve agora, sexta-feira, como a Dilma teve na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, gente. E eles fingem, na verdade, que gostam, que a Dilma, uma comunista, se benzendo com a imagem mais ridícula. Quem quiser pode pesquisar isso aí, né? O que nós estamos falando aqui, qualquer pessoa pode ir para o Google pesquisar, entendeu? E outra coisa, quando eles entram, quando eles tomam poder, olha o que está acontecendo na Bolívia, né, bispo? Olha o que está acontecendo na Venezuela. Estão proibindo o evangelismo, né? É muito letal, a pessoa pode até gostar de Lula, mas pense um pouquinho, né? Quer dizer, proibir as pessoas a adorarem o nosso mestre, exatamente, o nosso Salvador. A Igreja Católica como é que diz aqui? O cristianismo neofascista é uma pedra em nosso caminho. Isto é, eles não podem com a igreja, não querem saber da fé, não querem saber da mensagem de Jesus Cristo, não consideram a pessoa uma dignidade em si mesmo, pelo fato de ser pessoa. Ela deve tornar-se uma, quase diria, escrava. Isso é, alguém que depende do Estado. O Estado vai mandar em tudo e nós, brasileiros, todos seremos aqueles que vamos obedecer a este Estado que faz o que quer. Na verdade, eles querem ser Deus, né? Como falam no Decálogo de Lenin, né? O Estado será Deus. Quando o homem não reconhece a Deus, ele se coloca a si mesmo como Deus.
Isso é próprio do comunismo. Nós somos ateus, nós somos comunistas. Nós não reconhecemos a Deus. Portanto, não pode reconhecer tudo aquilo que Deus propõe. Não obedecem à natureza, não obedecem os 10 mandamentos, seguem, portanto, a quem? A si mesmos, a seu pensamento, ao seu raciocínio, e por isso fracassam normalmente exatamente no aspecto econômico. Ali há o fracasso de todos os países comunistas até hoje. Olha o fracasso em Cuba, olha o fracasso econômico na Venezuela, e o Brasil parece que quer ir no mesmo caminho, elegendo esses que se apresentam claramente: nós somos comunistas, nós somos ateus. Ô Brasil, vamos acordar, né? Sem falar no sofrimento, nas mortes que eles causam, nas perseguições, entendeu? Aonde eles falam que o Brasil é um país laico, mas no fundo eles começam a perseguir os cristãos. Eu queria registrar aqui a dona Miriam Barbosa, que fala assim: a Igreja Católica precisa oficializar a exclusão e a excomungação de todos os hereges dentro da Igreja, a nível nacional. Ela não precisa mais. Mídia. A Igreja já fez isso, já disse que os que não aceitam a proposta, eles se excluem. Não precisa da Igreja excluí-los, eles se excluem. Mas tem uma coisa do Papa Pio VI, Pio XII também, que excomunga automaticamente um comunismo. Não, aí temos que mudar a ideia. Não é o Papa que excomunga, é aquele que não aceita a doutrina, ele se põe de lado. Ele se excomunga, ele se põe fora da comunhão. Esse é o sentido disso aí. Eu acho que, por exemplo, a Manuela Dávila, no domingo passado, quando foi comungar naquela igreja lá, será que ela não tem consciência? Nós cristãos temos consciência. Se nós professamos a Deus, então nós podemos comungar. Mas se nós não professamos a Deus, se nós nos declaramos ateus e comunistas, como ela declara, como é que pode comungar? Isso é... Mas é uma profunda mentira, né, bispo? Claro. Eu digo para vocês, tá? O diabo é o pai da mentira. E eles estão do lado errado. Eu digo para vocês que a discussão político-partidária já acabou. A nossa luta é do bem contra o mal. Aí você vai dizer: pô, Joaquim, você está dizendo que está do lado do bem? Eu digo: gente, eu estou do lado de pessoas como o bispo aqui, que são contra o aborto, contra o uso de drogas, contra tudo o que é de ruim para a humanidade. O que é de ruim, contra a violência, contra tudo o que destrói as pessoas. E eles, pelo contrário, nós vemos o exemplo aqui do lado que está acontecendo na Venezuela, as pessoas fugindo de dentro de suas casas, não é isso, bispo? Mas isso em todos os países foi assim. Cuba, quantos cubanos fugiram de Cuba porque não aguentavam mais, arriscando a própria vida? Olha agora todo o Oriente Médio lá, olha a Síria como está, o que está acontecendo lá? O próprio povo abandona seu país e foge para outros países à busca de uma liberdade. Mas, caríssimos, onde é que nós queremos parar, né? Tem seu William Moura, está falando assim uma coisa, eu acho que é equivocada. Você vai proibir ela de entrar na igreja? E o arrependimento, bispo? A palavra diz que se arrepender, Jesus perdoa. Eu fui bem claro, meu senhor. Eu disse que quem não segue a doutrina de Cristo, ele ou ela, se excluem. Isso não significa que a igreja está fechada para essa pessoa. Não. Ela pode voltar a hora que ela quiser, contanto que ela viva aquilo que ela está vivendo, professando ali. Cuidado, a excomunhão no Brasil parece que alguém tem que vir e pôr para fora. Não é isso. Excomunhão se entende, ele ou ela que não concorda com a doutrina se põe fora daquela comunhão. Fora, isso significa fora. É a pessoa que se coloca fora. E quando ela volta e começa a acreditar, evidentemente que ela está sendo aceita. Ela foi, gente, de maneira demagógica dentro da igreja, querendo arrebanhar. Assim como eles mudaram da cor deles, eles abriram mão do vermelho, usando o verde e amarelo que nós sempre usamos. Eu falo sempre porque desde a época da campanha que botou a Dilma para fora, Bolsonaro sempre foi patriota, essa é a cor. Ele foi esfaqueado com uma camisa dizendo: o meu partido é o Brasil. Sim. Entendeu? Não é isso? Certo. Suas considerações finais
para os nossos telespectadores aqui do Movimento Avança Brasil? Eu diria, como nós avançamos na questão política e temos agora apenas 2 candidatos, ou o comunista ou o católico, que se professa cristão, que se professa um homem a favor da família, a favor do Brasil, mas é evidente que nós não podemos votar num comunista. É evidente, nós católicos não podemos, a não ser que traiamos a nossa própria fé. Por isso nos sobra votar no 17. Tem uma piada muito bonita por aí que diz assim: somem as letras da palavra Deus, que são 4, mais as letras da palavra família, que são 7, 4 e 7, 11, mais as palavras Brasil, que são 6 letras, dá exatamente 17. Agora, a piada continua dizendo, mas agora pegue, desconte 4 letras, que tem a palavra Deus, então você tem 13. Ora, a piada é muito bonita porque nos mostra claramente de que há alguém que está propondo continuarmos vivendo com Deus e outro está propondo, como a Manuela é clara, sem Deus. Um Brasil sem Deus, porque nós somos comunistas, somos ateus. Caríssimos, vamos seguir aquilo que desde sempre aprendemos de nossos pais e de nossas comunidades cristãs. Muito obrigado. Vote seguro. Eu pediria a sua bênção para todos que estão... Deus abençoe a todos de uma maneira autêntica, verdadeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Tá. Muito obrigado. Curta e compartilhe o Movimento Avança Brasil. Compartilhe essa live. Faça chegar aquele seu amigo que se diz cristão, mas ainda vota no PT. Tá bom? Não é muito possível. obrigado. Fiquem com Deus.